Atos 1:4. E aí a palavra de Deus diz: e comendo com eles, determinou-lhes. Diga, determinou-lhes. Uma determinação. Não se ausente de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Diga, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós queremos ser tocados, Senhor, pela Tua revelação, pelo Teu propósito, pela Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha nos encher, Deus, da Tua essência. Que o Senhor venha nos saturar, Senhor, da Tua presença nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A gente está falando sobre alinhamento e avivamento. Quando fala-se de avivamento, primeiro a gente precisa se alinhar com o céu, amém? Se alinhar com a eternidade. A gente falou muita coisa sobre espiritualidade, sobre muita coisa. E hoje eu quero só concluir. O capítulo 2 é a conclusão. Ali, eternidade. Mateus 16:19. Olha o que Pedro recebeu ali, as chaves do reino, né? Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo e trouxe a revelação da igreja, né? Sobre essa revelação. Jesus está perguntando lá em Cesareia de Filipos: que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. E aí ele pergunta para os discípulos: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sobre essa confissão eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E ele foi elevado para a eternidade, um valor aí poderoso. E eu queria que botasse naquela tela, a tela lá que tem, acho que é 6 tópicos aí. E quando a gente, como igreja, candidato, como é que a gente seleciona aquilo? Lá, Leonardo Ravenhill, ele coloca assim: qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? Qual é a igreja? Porque a igreja, ela não se move, mas muitas pessoas são elevadas ao ministério porque tem uma formação acadêmica. É ou não é, queridos? É o maior critério. Mas quantas igrejas perguntam a um candidato do ministério quanto tempo tu passa na presença de Deus, queimando para receber a verdadeira revelação? Porque, irmãos, olha aqui para mim, sem o poder do Espírito Santo não fica difícil viver o reino de Deus. Diga assim para o seu irmão aí, diga comigo assim: sem o poder do Espírito Santo não fica difícil viver o reino de Deus. Sem o poder do Espírito Santo é impossível viver verdadeiramente o reino de Deus. Então a gente precisa, como igreja, ter esse alinhamento com os céus. Amém? Quantos estão comigo aqui? Pedro disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é pela tua informação natural, intelectual, foi uma revelação do Pai. Amém? E eu te dou a chave do reino. O que tu ligar na terra vai ser ligado nos céus. Amém? Então, a verdade é que o ministro, o pregador, o líder, que não passa pelo menos horas, algumas horas em oração, ele não vale R$1, por mais títulos que ele possua.
Ele pode estar com o escritório dele cheio de títulos acadêmicos, mas se ele não tem tempo com Deus, tempo com o Espírito Santo, se ele não se enche da presença de Deus, ele não vale R$1, um vintém, ele coloca aqui, né? É ou não é, queridos, isso? Isso é um alinhamento com o céu, com os valores do reino de Deus. Eu preciso, se eu quero ter um ministério, se eu sou Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, mas eu quero a experiência de Isaías. Senhor, toca-me com a tenaz, com brasas vivas tiradas do altar, e me unge, Senhor, para fazer a tua vontade. Isso é ou não é avivamento, queridos? Segundo lugar, a igreja hoje está prostrada, Leonardo Ravenhill pontua, assistindo, aflita e frustrada. Quando eu falo a igreja, é a igreja mesmo. Já na época dele, que ele morreu, faz algumas décadas ali, 1900 e pouco, década de 90 ou de 80 que ele faleceu. Mas ele diz, a igreja hoje se acha prostrada, segundo ponto ali, prostrada, assistindo na calçada, aflita, frustrada e parada, vendo os maus espíritos marcharem pomposamente no meio da rua, respirando ameaças contra tudo o que é amável, tudo que é de boa fama. A gente vê, irmãos, os maus espíritos aí, pomposamente marchando, e a igreja prostrada. Nós precisamos se levantar debaixo de um alinhamento dos céus, amém? Dizendo, Deus, esses demônios não vão tripudiar em cima do reino de Deus, amém? O certo vai continuar sendo certo, e o errado vai continuar sendo errado, e a gente vai denunciar aquilo que é de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo tem colocado a religião. No lugar do novo nascimento, o diabo tem colocado só a religião. Eu vou para a igreja normalmente. No lugar do Espírito Santo, o diabo tem colocado o espírito do entretenimento gospel. É forte demais isso, né? Vamos aqui se alegrar, vamos se animar aqui. E para o diabo isso é um trunfo, né? No lugar do Espírito Santo, tem colocado o espírito do entretenimento gospel. No lugar do verdadeiro Cristo, uma vida gospel, uma vida legal. Mas Cristo fala de algo mais profundo, de crucificação, de renúncia, de morte, né? Do eu, de crucificar a carne com as suas paixões, de abandonar as práticas pecaminosas. É ou não é, querido? O evangelho não é para me agradar, é para agradar a Deus, é para desagradar a minha vontade, é para eu ficar de lado e a vontade de Deus. E como contrapor, terceiro ponto ali, contrapor. O que a igreja tem feito para contrapor os males do humanismo? Onde está o poder espiritual? Humanismo, né? A igreja hoje está debaixo desse humanismo. Quando eu falo igreja, não é a IEV, vocês estão comigo aqui, né? A igreja como um todo. É a tecnicidade, não é o coach gospel, é uma palavra só que toca a nossa mente, mas não toca o nosso espírito. Mas diga assim, Deus está nos levantando para nos contrapor e entrar no poder do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas na igreja local, na igreja em Jerusalém, Samaria, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É de a gente influenciar debaixo do poder do Espírito Santo uma geração se contrapondo. A impressão que se tem é, ultimamente, uma forte sonolência tomou lugar da presença de Deus. Uma forte sonolência tomou lugar da presença de Deus. É todo mundo sem uma
Desperta, ó tu que dormes, né? Paulo fala na carta aos Efésios. E levanta-te de entre os mortos, e Cristo te vivificará, te iluminará, amém? Uma sonolência tomou lugar da presença, nos púlpitos e também nas publicações evangélicas. Alinhamento, diga alinhamento. A gente é bombardeado 24 horas. Existem várias inteligências aí o advento da inteligência artificial lendo você, lendo os teus prazeres, as tuas dores, os teus desejos, e aí você fica lá na internet ali, pá, na rede social, que não é rede social, que são empresas que estão 24 horas lendo através de inteligências artificiais que analisam dados numa velocidade, milhões de dados, elas estão ali, analisando teus desejos, tuas dores, amém? E aí, minuto a minuto ela joga para ti lá, um anúncio, colocando o teu desejo ali em evidência, colocando as tuas dores em evidência. Aí o teu cérebro fica, o meu cérebro, nosso cérebro, fica viciado em ouvir aquilo que a gente gosta de ouvir. Quantos estão comigo? Tu bota lá qualquer sinal de algum desejo que você tem, de alguma dor, algum problema que você quer resolver, algum desejo forte que você está seguindo ali, que você está sentindo, aí ela vai colocar vários anúncios de 30 a 60 segundos e vão gerar um processo na tua cognição, na tua inteligência, que aí você fica viciado, aí você não tem paciência, porque tu está sendo, como é que se diz? Porque a gente está sendo recompensado. Isso aqui, ó, para resolver tua dor, isso aqui para resolver teu desejo. E não adianta a gente brigar contra isso. A gente tem que só tomar consciência disso e usar a rede social. Não sei. Por que é usuário? Toda vez que você vai entrar numa rede social é usuário. O que é usuário? É um viciado, é ou não é? Usuário de droga, né? E aí a gente fica altamente viciado, a nossa mente é dominada. E Deus, queridos, quer que você e eu tenhamos a habilidade de usar a inteligência artificial. Chega lá e joga, não seja um usuário. Desliga todas as notificações do teu celular. O cara, ele olhou, já está ali o WhatsApp, toda hora notificação, né? Mensagem nova. E o cara passa 10 horas vendo a mesma mensagem. YouTube, Facebook está lá, ele já sabe o que tu gosta. E é repetição. E aí, queridos, como que a gente vai vencer isso? Diga, debaixo do poder do Espírito Santo. Debaixo do poder da presença de Deus. Que hoje, queridos, e até o mercado gospel, a literatura gospel é só para satisfazer as nossas dores, os nossos desejos. É ou não é? E a gente está pouco preocupado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Isso é alinhamento, amém, queridos? E a igreja só, eu quero resolver minha dor, essa dor aqui, esse problema. Não, eu quero satisfazer esse desejo aqui. E a literatura está alimentando essa vontade viciante que a gente é despertado, mas pelo poder do Espírito Santo nós somos levados a um novo nível de vida, aí descobrir o propósito eterno para o qual eu nasci. E aí, irmão, você vai andar acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, debaixo do poder do Espírito Santo. Você vai continuar andando na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que vai te levar a experimentar verdadeiramente coisas boas, agradáveis e perfeitas. Não é coisas só que satisfazem o nosso eu, o nosso desejo, amém? E aí, queridos, que haja uma batalha diligente pela fé, que uma vez foi entregue a nós pelos santos, para a fé chegar hoje na minha mão, o cajado ali, o bastão da fé. Muita gente abriu mão da sua vida, dos seus desejos, das suas dores,
para que hoje o Evangelho estivesse nas nossas mãos. É ou não é, queridos? O Brasil hoje é um celeiro missionário, mas antes o Brasil era um campo missionário, pessoas que se doaram, que deixaram suas vidas confortáveis, vieram da Europa, da América, dos Estados Unidos, e se doaram. E agora é a hora de a gente dizer: Senhor, eu quero me alinhar com os céus, para mim marcar minha geração com a tua vontade, com o teu propósito, amém? A despeito, irmão, muitas vezes a gente se entristece, que a gente é ser humano, é ou não é? Mas quando você mergulha no poder do Espírito Santo, você fica para cima, para além das rejeições, das perseguições, do diabo que muitas vezes vem te intimidar, dizendo: ó, para, bicho, que tu vai só sofrer, só vai ter dor para ti. Mas aí quando você recebe o poder do Espírito Santo, você vai: eu vou avançar, porque há um propósito maior. Então, deixa eu fazer um apelo aqui ao nosso espírito. Onde estão os combatentes divinamente ungidos nos nossos púlpitos, nas nossas... Onde estão os profetas da nossa geração, tomados da voz de Deus, dizendo: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e crede no Evangelho? Onde estão os profetas dessa geração, totalmente tomados pelos céus? Amém? Os pregadores que deviam estar pescando homens, parece estar pescando mais o elogio deles. Tem muito ministro, que está preocupado com o elogio, em vez de estar preocupado com a salvação de almas. Ele está preocupado em saciar a alma dele. Porque eu, é ou não é? Porque eu faço, eu deixo, faço acontecer. Não, querido, só quem faz é o Espírito Santo. Só Ele que salva, só Ele que batiza com o Espírito Santo, só Ele que cura, só Ele que restaura, só Ele que quebranta, amém? Que é Ele que transforma, Ele que pega Saulo e transforma em Paulo, Ele que pega o Moisés ali cheio de ego e diz: olha, tu és o homem mais manso de toda a terra. Ele que pega Davi prostituto e faz dele um adorador, Ele que pega um Abraão mentiroso e transforma ele em pai da fé, amém? É Ele. O que costumava espalhar a semente, agora está colecionando pérolas intelectuais. Imagine só, semear pérolas no campo. O cara quer demonstrar pérolas de sabedoria, em vez de semear o evangelho puro e simples da palavra de Deus. É ou não é, queridos? Quer ostentar um conhecimento intelectual. Não é isso o reino de Deus. O reino de Deus é pregar a verdade pura e simples do amor de Jesus, amém? Então, quantos estão recebendo alinhamento aí para viver um avivamento? Não é coisa da terra não, irmãos, é coisa dos céus, é valores eternos, amém? Diga: vazia. Chega de uma ministração, de uma pregação estérea e espiritualmente vazia, que é ineficaz, porque foi gerada no túmulo e não no ventre, e se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. Diga assim: Senhor, eu não quero ter uma pregação, uma ministração vazia, Senhor, gerada no túmulo da minha natureza humana. Eu quero ter uma pregação gerada no fogo do Espírito da minha nova natureza. Amém, queridos? Quantos querem? Eu falei que a pregação era mais para o púlpito do que... Mas depois tem uma parte aí que é unção no púlpito e ação nos bancos. Amém? Porque o avivamento começa de um alinhamento nos ministros. Chorem os ministros, os sacerdotes, corram do pórtico ao altar, dizendo: poupa o teu povo. É ou não é?
O avivamento começa no alinhamento no púlpito, em quem está. E aí Deus está dizendo assim: Senhor, eu não quero uma pregação estéril e vazia. Isso é uma declaração minha mesmo, amém? Senhor, eu não quero uma pregação vazia e estéril, gerada no túmulo do ventre humano, mas eu quero uma pregação ungida, cheia do Espírito Santo, gerada no fogo do Espírito Santo, no altar do meu espírito, amém? Perder. É possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível alguém se derramar na presença de Deus em oração, em adoração e perecer. Porque eu posso vir aqui no púlpito, irmãos, e fazer uma performance humana, mas na presença de Deus, em oração, em adoração, há algo profundo, algo profundo. Amém, queridos? Quantas pessoas se perderam nos púlpitos da igreja, que são pastores, são ministros, mas que estão totalmente fora do reino de Deus, fora da vontade de Deus. É ou não é, queridos? Mas Deus está nos chamando para a presença dEle, para um alinhamento com os céus. E Ele diz: se Deus nos chamou para o seu ministério, então, amados irmãos, insisto que precisamos de unção. Com tudo que possuis, adquire a unção, senão os altares vazios das nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo, racionalismo humano morto, que não gera nada de Deus. Quantos estão comigo aqui, queridos? Quantos querem um alinhamento com fervor profético, com o Espírito Santo, de buscar: Senhor, eu quero, eu preciso. Então, para mim me alinhar com a eternidade, eu vou ler aqui algumas frases novamente de avivalistas, aqui alguns comentários de avivalistas. Nossas orações, E.M. Bonds, nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita o não como resposta, e numa coragem que nunca se rende. Judas capítulo 20, o livro de Judas na Bíblia, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Carta de Judas. A.W. Pink, ele diz: se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação do diabo, com a devastação que o diabo tem efetuado nele. Mas infelizmente, um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. Judas está falando aí, orando no Espírito: amado, vocês devem edificar a vossa fé santíssima orando no Espírito Santo, uma vida de comunhão com Deus, amém? Agora, o A.W. Pink, ele diz: olha, vocês não podem ser imobilizados, travados. Vocês têm que estar ali. Senhor, alimenta a tua igreja de poder, alimenta a tua igreja. A inanição é aquela pessoa que já está sem alimentação, no estado de morte por falta de nutrição. Quantos estão comigo aqui? Quantos já pegaram assim um estica assim de fome, que o cara vai ficando? Hoje eu não almocei, fiz um exercício, aí cheguei em casa e já sem almoçar, ainda fiz exercício sem comer. Aí eu deitei assim, fiquei inanição. Eu disse: Clícia, faz o meu prato, que eu não consigo nem me levantar. Aí comi um peitinho de frango ali, um pouco de arroz e tal. Então a igreja não pode, irmãos, ficar nesse estado de inanição. Mas muitas vezes a igreja de Jesus na terra tem estado em inanição, sem poder, sem energia. A gente tem que se alimentar do poder de Deus. É isso que o W. Pink está falando. O biógrafo de Ed Payson, ele diz: a oração era o seu interesse máximo. Ela falando de um biógrafo falando de um avivalista. A oração era o seu interesse máximo, e não tem como se
energizar, é ligar na bateria espiritual, sem estar tendo uma vida. Hoje eu fiquei assim, né, queridos? Aí a Esté, pai, olha aqui meu devocional. Ela acorda antes de ir para a escola. Antes de ir para a escola, bem de madrugada mesmo. Aí ela, posso dar uma olhada? Eu sem óculos, eu não estou enxergando nada, minha filha. Leia aí aqui. Aí ela lê o devocional dela. Mas diga assim, poder do Espírito só vem para quem tem fome e sede pela presença de Deus. Porque diga, poder espiritual só traz revelação para quem busca a presença de Deus. O Deus que conhece, que é onisciente, que conhece a gente por dentro e por fora, que sabe cada passo, cada pensamento nosso, é ou não é? O diabo não, ele supõe, o diabo ele estuda o teu comportamento, e ele pode, através do estudo do teu comportamento, perceber os teus desejos, as tuas preferências. Mas Deus não, Ele conhece você por dentro, Ele conhece você pelos seus pensamentos, aqueles que está no teu ser espiritual, no teu subconsciente. O Espírito Santo conhece você por dentro, Ele esquadrinha você. E eu quero te dizer que quando você está na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que você coloca a presença de Deus, a oração, a adoração, uma devoção, você começa a receber revelação de Deus. Amém? Quantos estão comigo aqui, queridos? E aí o George Whitefield, olha o que ele diz. George Whitefield, grande avivalista da Inglaterra: tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. George Whitefield passava dias e semanas, irmãos. A gente acha que o avivamento vem de qualquer forma. A gente não pode fazer o avivamento. Quem faz o avivamento é o Espírito Santo. Mas a gente pode, pelo Espírito Santo, dizer: Senhor, gera, a gente quer. Ele clamava, amém? Ele diz: fique em Jerusalém, clamando, orando, entregando a vossa vida, recebendo. Eles não podiam se auto-batizar, podiam? Mas ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido. Ficar em Jerusalém, irmãos, era um lugar de busca. Ficar em Jerusalém é um lugar de devoção, é um lugar de rendição na presença de Deus, amém, queridos? E a gente precisa disso. Olha só isso que é muito forte, irmãos. Berges, ele diz assim: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que se possa compensar a falta dela. Ou seja, ele está dizendo: querido, eu só vou me desenvolver espiritualmente se eu tiver uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Se eu negligenciar a minha vida de comunhão com Deus, não tem como substituir. Vai haver o declínio espiritual. É ou não é, queridos? Uma realidade. Se eu negligenciar a minha vida com Deus, automaticamente, e esse outro aqui, esse aqui é muita onda. Comentário de um amigo de Testingen. Esses caras, após um contato com ele em Cronenberg, são anônimos avivalistas, né? Ninguém sabe. A gente vê John Wesley, George Whitefield, a gente vê Charles Finney, a gente vê vários, né? Falando aqui do Leonard Ravenhill, mas o que houve de homens que causaram um impacto e que são desconhecidos até do mundo cristão, mas que foram homens tomados pelo céu e que realizaram. Olha o que o cara que teve um contato com esse avivalista, ele disse: a impressão que tive foi que ele já havia subido para o céu e se achava imerso em Deus. Muitas vezes, após terminar seu momento de oração, ele estava branco como o cal da parede, iluminado, resplandecendo. Sabe da transfiguração que Jesus teve ali, que eles tinham roupas brancas, resplandecentes, de eles estarem no monte da presença de Deus, amém, queridos? E aí, querido, diga: a eternidade é o céu tocando a terra. Coloca aí
eternidade, né? A estatura, escute bem isso, escute isso com atenção. A estatura espiritual de um crente é determinada pela sua vida com Deus. Um crente não é medido por outra coisa a não ser pela vida com Deus, em oração, em devoção, na palavra, na presença dEle, amém? Só é esse caminho de crescimento, não tem outro atalho, irmãos. Agora, escute isso com toda a atenção da sua mente aí, do seu espírito. O pastor ou crente que não ora, está se desviando. É ou não é, queridos? Porque só na presença de Deus, irmãos, que a gente é transformado, e a gente é renovado, e a gente é sarado. Eu vou te dizer uma coisa, parece assim ruim de falar, mas eu vou te decepcionar, eu vou te ofender, eu vou te frustrar. E, para não ficar feio, você vai me ofender, você vai me frustrar. Se a gente se aproximar, vai acontecer isso. Você vai me decepcionar. E aonde que a gente vai conseguir resolver isso? Diga, na presença dEle, em oração. Jesus disse, a natureza deles é essa, é humana, é limitada. Tem hora que a gente está bem, é ou não é? Tem hora que a gente está mal. Tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está triste. Mas aonde que a gente é alinhado com o céu, irmãos? Diga, na presença de Deus. Então quando um crente, um pastor, ele para de orar, ele começa a se desviar. Mas quando um crente ou um pastor começa a buscar a presença de Deus, ele começa a se santificar, a se curar, a se restaurar, a se renovar, a se fortalecer, amém? É isso. Então, o púlpito pode ser uma vitrine, ele é repetitivo nisso, onde o pregador exibe seu talento, mas no aposento da oração, não tem como dar um jeito de aparecer. E é lá no aposento da oração, irmãos, que a gente recebe aquela afirmação: eu sou quem dizes que eu sou, amém? Eu sou quem dizes que eu sou. É lá nesse lugar de intimidade com Deus que você vai receber a afirmação que tanto você precisa, amém? Tanto eu preciso. É lá, não tem outro lugar para nos curar. A gente é desde pequenininho estimulado por esse sistema terreno a ter um herói. A gente olha para o nosso pai e diz, meu pai é o meu herói, ele vai fazer a minha vida dar certo. Aí depois o cara é apontado para um ente público, né? Um professor, não, esse é o meu herói. Não, esse político é o meu herói, que vai mudar a minha vida, que vai... A gente quer um salvador para a nossa vida, mas o único, irmãos, que pode redimir as nossas vidas por completo, no corpo, na alma e no espírito, é Jesus, amém? Então, embora a igreja seja, em muitos aspectos, necessitada, a maior necessidade da igreja é do poder do Espírito Santo. Quantos estão comigo, queridos? A maior necessidade da igreja é do poder do Espírito Santo. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar. E olha que eu sou organizado, irmão. Vocês viram quando eu cheguei aqui, agenda, deu algum negócio aí de gestão, é ou não é? Muitos planejamentos, muita agenda, muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas pessoas dispostas a agonizar na presença de Deus por um verdadeiro avivamento. Muitas pessoas que contribuem, mas poucas pessoas que dizem, eu vou orar até Deus vir, vou ficar em Jerusalém até do alto seja revestido de poder. É interessante que no Pentecostes foi 10 dias, da Páscoa ao Pentecostes era 10 dias. A Bíblia diz, Paulo fala que Jesus apareceu ressuscitado de uma vez para mais de 400 irmãos. Tinham mais discípulos que receberam. Tu já pensou, hoje eu vi isso, perguntaram para o astronauta que pisou na Lua. Foi o maior passo da humanidade, o homem pisar na Lua. Falaram para o astronauta, e o astronauta que tinha pisado na Lua, não. O maior passo da humanidade
Foi Deus pisar na terra. Foi Deus vir aqui até essa terra. Amém? Então, muitas vezes, queridos, a gente acha que coisas humanas vão resolver, mas a gente tem que estar alinhado com o céu, com aquilo que só Deus pode fazer. Ele diz aqui, muitas pessoas que contribuem, mas poucas que estão dispostas a clamar por um verdadeiro avivamento. Muitos pastores, mas pouco fervor espiritual. Muitos medos, mas poucas lágrimas. Muitos que interferem, mas poucos que intercedem. Muitos que escrevem, poucos que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. É forte isso, não é, irmãos? É um alinhamento com o que a igreja é. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. A igreja só funciona, irmãos, alinhada com os céus. A igreja não é uma entidade. A igreja não é um CNPJ. A igreja é algo dos céus e que só funciona debaixo do comando dos céus. Amém, queridos? Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois eu te dou as chaves do reino, e o que tu ligar na terra vai ser ligado nos céus, e o que tu desligar na terra vai ser desligado nos céus. Tem que haver um alinhamento entre terra e céus, entre céus e terras, amém? E eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há dois requisitos, e eu já vou para o final, para a conclusão. Para um cristão ser vitorioso, e esses dois requisitos, eles nascem e são nutridos numa vida com Deus, numa vida no Espírito, numa vida na presença de Deus, numa vida de oração, numa vida na palavra, amém? Numa vida em adoração. Visão e fervor. A visão espiritual, ela nasce da revelação, ela é nutrida na revelação. O ministério da pregação, irmãos, é para poucos, mas o ministério da oração, o que alimenta a vida do reino de Deus, é para todos. Todos podem ter uma vida com Deus, amém? Poucos podem pregar no púlpito, mas todos podem se desenvolver no altar da presença de Deus, amém? No altar secreto da devoção. A atividade da oração é para todos, porém as criancinhas espirituais comentam sem o maior constrangimento: hoje eu não vou à igreja, eu não vou ter aquele meu momento com Deus, eu vou até ampliar isso, eu não vou negligenciar meu devocional. Quantos estão comigo aqui, queridos? Amanhã eu faço meu devocional, aí no outro dia, amanhã eu tiro meu tempo com Deus, aí no outro dia, amanhã. Isso é uma atitude infantil, porque se eu não me alimentar, eu não vou ter visão nem fervor. Se eu não tiver vida com Deus, eu vou entrar em inanição. Falei ainda há pouco, né? Se eu não tiver um devocional, marcar um horário com Deus, meu irmão, definir uma persistência de oração, uma oração incessante, uma adoração contínua, eu vou andar na tua presença, Senhor, eu não vou ter visão nem fervor. Isso é uma infantilidade. Eu posso chegar aqui, não, a igreja está sem poder, não. A igreja está sem visão, sem fervor, não. É eu que estou precisando ter uma vida de alinhamento com Deus, amém? Eu não vou negociar minha vida com Deus, a minha vida com Deus tem que estar alinhada. A gente colocou, está aqui o negócio da leitura bíblica. Isso é uma motivação, um estímulo. Mas ler 3 capítulos por dia da Bíblia dá para me dar um diagnóstico, né? Quanto que eu estou comprometido com a palavra de Deus? Se eu nem leio, que dirá ter uma vida com Deus? Quantos estão sendo alinhados aqui, irmãos, com os céus? Não é para a gente sair daqui, ai meu Deus, agora eu estou fora do reino, não. É para você mergulhar no reino de Deus, com fervor, com visão. Não, cara, eu posso ter uma vida devocional, e Deus quer que eu tenha visão, Deus quer que eu tenha fervor, amém? Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma determinação. Eu vou ter uma vida com Deus.
E aí, queridos, é possível, é bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado leva-o a regimentar todo o seu exército infernal para lutar contra um crente que ora, contra um crente que lê a Bíblia, contra um crente que quer ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Ele coloca todo o seu exército infernal para desmobilizar aquele crente. Eu posso vir aqui um ano inteiro receber uma pregação e ter uma vida normal, espiritualmente falando, amém? Mas, querido, o diabo sabe que se você lá na sua casa se alinhar com Deus, lá no seu trabalho se alinhar com Deus e dizer: Deus, eu vou ter uma vida de comunhão contigo, eu vou ter uma vida com a tua palavra, eu vou ter uma vida com a tua presença, com a tua vontade, eu não vou viver mais para minhas dores. Quantos têm dores aqui? Eu tenho, irmãos, não é pouca não. Mas eu não vou viver para minhas dores, eu não vou viver para meus desejos. Quantos têm desejos aqui? Eu vou viver para a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que de lá, de bônus, as minhas dores vão ser curadas, os meus desejos vão ser realizados, bem melhor e maior do que. Então os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar. Embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus, o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Alinha os céus lá na tua casa, alinha os céus lá no teu trabalho, alinha os céus aqui na nossa igreja, amém? Alinha, diz: Senhor, seja ligado aqui, venha o teu reino. Eu te dou a chave do reino, mas não era para Pedro, era para a igreja. Chaves do reino. Tudo que tu diga, eu vou ligar um avivamento. Queria te convidar a se colocar de pé, queridos. Teria outros pontos aí, mas o nosso tempo nos permitiu chegar até aí. Visão e fervor. Diga para o seu irmão aí: visão e fervor acontecem quando há um alinhamento, acontece um avivamento. Quando pastor, eu preciso de vitória, o senhor não sabe o desafio emocional que eu estou enfrentando. Pode ter certeza que eu sou humano que nem você, eu também tenho desafios emocionais. Quantos tem, queridos? Mas se você se alinhar com o céu, Deus vai te dar força emocional, Deus vai te dar uma autoestima ajustada com o céu, amém? Pastor, o senhor não sabe a dificuldade na minha família está em conflitos. Querido, alinha um céu na tua casa que tu vai ver a harmonia do reino de Deus ser estabelecida no teu casamento. Olhe para o seu irmão e diga assim: o que a tua família precisa é você se alinhar com o céu. Você só consegue ser um bom marido, uma boa esposa, se você estiver cheio do poder do Espírito Santo. Você só vai cumprir a tua missão de pai, de mãe, se você estiver cheio do Espírito Santo. E eu quero declarar que você vai se alinhar com o céu, que teu filho vai ver o poder do Espírito Santo na tua vida. Ele vai dizer: pai, mãe, eu não consigo fazer nada, porque o Espírito Santo te revela tudo da minha vida. Não precisa você estar preocupado, desesperado com o futuro do teu filho. Não, na hora certa você vai ser acionado. Pode falar que o teu filho está precisando dessa palavra, e Deus vai tocar na vida dele. Você vai ser o melhor pai. Deus vai colocar aqui na Igreja do Evangelho Vivo o perfil dos pais, o perfil dos pais ideais, amém? O perfil dos maridos ideais. E eu quero te dizer, só no poder do Espírito Santo você consegue ser um pai eficaz, amém? Diga assim: sem o poder do Espírito Santo, a vida cristã não é difícil. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível viver o reino de Deus de verdade. Diga: Senhor, eu quero o poder do teu Espírito Santo para me viver o teu reino, Senhor. Não uma religião, mas o teu reino. Em nome de Jesus, Pai.